Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E hoje no nosso bate-papo teremos o Dr. Hermano Marinho, ele é cirurgião plástico e vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que muitas de vocês mulheres querem colocar, que é a prótese mamária. Também teremos um vídeo super bacana dando dicas de saúde para você. Fiquem conosco! Doutor Hermano, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado pelo esse convite e é sempre bom a gente poder participar de entrevistas como essa para que a gente possa, de uma maneira bem tranquila, mostrar realmente o que o povo gosta de saber e o que o povo precisa saber para poder fazer uma cirurgia plástica com toda a segurança e que você seja sempre bem, um resultado que seja agradável não só para o profissional, mas também pela paciente. Doutor Hermano, eu tenho certeza que muitas mulheres que nos assistem têm essa vontade, né, estão incomodadas com os seios, querem reduzir, querem aumentar e tem muitas dúvidas. Mas explica primeiro para quem nos assiste. Um cirurgião plástico, ele é um médico que faz uma residência. Explica para a gente, até para quem nos entende, o que seria um cirurgião plástico. Bem, a trajetória de um cirurgião plástico ela é muito longa, tá? Então ele tem que ter 6 anos da medicina para se formar. Depois, obrigatoriamente, ele tem que ter 3 anos de cirurgia geral, ou seja, para ter a formação de médico cirurgião geral. E depois ele tem que fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, a trajetória é muito longa e que realmente você tem que estar muito bem preparado. E isso é o que faz a diferença, né, de algumas cirurgias que são feitas por cirurgião plástico e outras que são feitas por médicos que não têm essa formação adequada. Geralmente, qual é o perfil da mulher que te procura, doutor? Olha, isso é muito variado, porque as mulheres, é claro que elas são a maioria no nosso consultório, né? Porque elas são mais perfeccionistas, né? E também a questão social, né? Que impõe à mulher uma maior rigidez em determinados aspectos corporais. Mas o perfil dela é uma mulher que está querendo melhorar, né? E isso aí, dentro dessa linha, a gente tem que analisar, como cirurgião plástico, o que é que ela está se queixando e o que a gente pode fazer para melhorar a vida dela. Na sua maioria das vezes, é só uma questão de harmonia, né? Uma harmonia de determinada região do corpo. No caso do que a gente vai falar hoje, é exatamente em questão de prótese mamária. E que realmente o que é que a pessoa tem de indicação de fazer um implante de prótese mamária é quando ela acha que sua mama é pequena, tá? Então essa é a indicação, ou então que ela acha que dentro da proporção ela não está adequada. Então a gente sempre pensa na questão da harmonia corporal. E doutor, qualquer pessoa, qualquer mulher, ela pode colocar a prótese mamária ou tem algumas contraindicações? Não, claro que a gente tem que avaliar, primeiro do ponto de vista clínico, né, para ver se essa paciente ela tem essa condição. O que seria isso aí? Fazer exames laboratoriais onde a gente possa rastrear alguma doença que impeça. É muito difícil você ter uma doença que contraindique uma cirurgia de prótese, até porque a cirurgia de prótese mamária é uma cirurgia bem pequena, ela demora em torno normalmente de 1 hora e meia, tá? E ela é muito superficial, é uma cirurgia muito tranquila para poder ser feita. Aí você pode dizer aqui o que é que pode contraindicar. Aí uma hipertensão que esteja descontrolada, uma diabetes descontrolada, uma doença cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Mas é tudo, na sua maioria das vezes, que com pequenos ajustes dá para a gente poder indicar uma cirurgia. Doutor, quando a gente fala em prótese mamária, a gente imagina a mulher com os seios pequenos, onde a gente coloca uma prótese e aí vai com certeza verificar, talvez não a necessidade, mas o gosto da paciente. Eu imagino também que tem um limite, né? Ai, eu tenho essa altura, esse peso, quero uns seios bem maiores. E talvez o senhor explique que, né? É o que eu ouço falar, eu imagino, eu me coloco muito no lugar do telespectador. A coluna vai dar algum problema. Fala um pouquinho pra gente sobre isso e também sobre casos, imagino, de mulheres que têm os seios grandes demais. Se isso é possível, elas querem reduzir, o senhor reduz e depois coloca uma prótese para ele ficar com um desenho bacana. Esse é um questionamento muito grande que a gente consegue assim, verificar com uma certa frequência em nosso consultório. E é exatamente
A primeira coisa que você tem que explicar a uma paciente que deseja uma prótese mamária é que a única função da prótese mamária é aumentar a mama. Então muita gente acha que colocando uma prótese vai suspender a mama, ou vai tirar a flacidez, ou vai fazer isso, ou vai aquilo, vai deixar bonito, ou vai evitar que a mama caia. Não existe nada disso. A prótese mamária, a função é exatamente você aumentar a mama. Agora, pode ter necessidade da gente colocar uma prótese e tirar um pouco de flacidez, você colocar uma prótese e suspender a mama, tudo isso realmente é possível. Em relação a pessoa ter uma mama grande, tirar o tecido mamário para colocar uma prótese, eu já tenho os meus questionamentos. Porque se você tem uma mama grande, dá para você fazer do seu tecido mamário, do próprio tecido, como se fosse uma prótese, tá? Uma prótese mamária. Você faz através de retalhos e você não tem a sua necessidade de colocar uma prótese. Então, diante disso, é muito melhor você ter um tecido seu do que um tecido halógeno, um tecido que é fora da sua normalidade. Porque, de qualquer forma, uma prótese de mama é um corpo estranho. A gente tem uma segurança muito grande no material que a gente usa, da que a gente indica, do que a gente utiliza. Mas, de qualquer forma, é sempre um corpo estranho que está sujeito a complicações e que a gente, mesmo pequena, em complicações, quando a gente fala em percentuais pequenos, se acontecer com você é 100%. Para a gente o percentual é pequeno, mas para a paciente que teve a complicação é 100%. Então, diante disso, se a gente puder evitar o uso da prótese, tudo bem. Mas, se for necessário a gente colocar, é um procedimento seguro e que a gente tem plenas condições de atender às necessidades da paciente. Doutor, que bom que o senhor explicou, porque também, como eu não tenho entendimento, tá, gente? Mas eu imaginava que a prótese, sim, poderia, talvez, dar uma melhorada num aspecto visual da mama. Claro, ele vai ficar, né, mais formadinho, mas assim, eu tenho uma celulitezinha aqui, talvez uma estria, meus seios nunca vão cair, então não tem essa função, né? É bom a gente deixar bem claro para quem nos assiste. Não tem essa função, então realmente isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam entender. É lógico que a mídia passa muito essa imagem de que uma artista colocou e a mama ficou ótima, não cai e fica eternamente, mas a gente sabe do ponto de vista científico que uma prótese ela não vai dar uma suspensão, ela pode dar um aspecto que ela suspendeu, mas ela não é, a função dela é só aumentar. Sim. Aí a pessoa diz, não, eu quero colocar uma prótese para a minha mama ficar mais dura. Não existe. Se você pegar uma prótese, a prótese é mole. O que vai dar a dureza da mama, a sustentação da mama são os seus próprios tecidos. Entendi, doutor. Uma outra dúvida. Eu vejo também na mídia que as mulheres colocam às vezes seios imensos, doutor, e aí fica até desproporcional. Então, faz de conta, eu vou lá no seu consultório, quero colocar. O senhor vai avaliar pelo perfil e vai indicar. Se eu falar, não, mas eu quero o triplo disso, ela coloca, mas sabendo das consequências. Quem sabe até como as mulheres que têm seios grandes falam, né, que tem dores de coluna e tudo mais. Eu sempre digo que a questão da beleza é uma questão cultural, né? Então, se você mudar de área geográfica, talvez uma mama que seja bonita na Europa não é bonita aqui no Brasil. Sim. Então, como é cultural, a gente tem que respeitar a cultura de cada paciente. Eu faço a minha indicação pelo que eu acho que do jeito que a gente vive aqui no Brasil e das coisas sempre numa linha mais natural. Eu gosto sempre de fazer as coisas mais do ponto de vista natural. Então, eu faço dentro de uma proporção, a gente vê a proporção da pessoa, a proporção do que ela tem e o que a gente colocaria. Mas quem vai conviver com aquela mama é exatamente a pessoa que está me procurando. Então eu não vou dizer que eu não vou colocar uma prótese enorme numa pessoa porque é o gosto dela, então é o valor cultural dela. Então eu tenho que respeitar isso. Em relação a essa questão de que vai dar dor na coluna e que vai dar estrias, isso é uma coisa também muito relativa, né? E que a gente tem que ver o preparo físico das pessoas, a gente tem que ver a parte anatômica, a parte da musculatura, e talvez de determinadas pessoas esse peso não faça tanta influência. Mas é sempre que eu lhe digo, toda cirurgia plástica nas minhas mãos, eu procuro deixar o mais harmônico e o mais natural possível.
Quando uma pessoa diz que se operou comigo e que as outras não perceberam de uma forma extensiva, eu estou satisfeito. Porque a pessoa operou o nariz e ninguém disse que ela operou, é porque está bem feito. Verdade. Agora, quando a pessoa vê o nariz, aí diz, você está um nariz operado, ou então você está uma prótese de mama operada, é porque a pessoa está notando demais. Está notando demais. Mas é o que a gente tem que orientar para as pessoas. As pessoas, eu quero uma mama que seja enorme. Olha, o ideal para você, do meu ponto de vista, é isso. Agora, o seu desejo, a gente tem que acompanhar. Os tamanhos das próteses não é um P, MG, GG, extragenão, né, doutor? A gente sempre vê aí na TV, nas redes sociais, que são ml, né? Qual é o mínimo e o máximo? O mínimo você pode fazer até de 30 ml. É mesmo, doutor? Agora, se vai fazer efeito 30 ml, não vai. Então, a gente tem que vários tamanhos, vários formatos, tá? E várias projeções. Tá? Então, a gente vai ter que escolher, por exemplo, uma pessoa que quer aumentar a sua mama, um valor considerável, mas ela tem um tórax estreito, ela tem que ter uma base mais estreita. Então, a gente vai olhando pela nossa experiência, pelos tamanhos de prótese que a gente tem, para poder fazer uma medição para que fique o mais harmônica, o mais natural possível, e que a paciente com certeza vai sentir melhor. Não adianta você, numa paciente que tem um tórax curto, botar uma prótese de uma base larga, vai ficar uma mama encostando na outra. Entendi. Então você tem que pensar em tudo isso aí. Então tem tamanhos de todos os tamanhos, de perfil, de projeção, de material, tá? Então tem próteses, são próteses são lisas, tem outras próteses que são texturizadas e tem outras próteses que tem um revestimento a mais, que é a de poliuretano. Essa é que eu utilizo na sua grande maioria de minhas pacientes. Mas tudo isso quem definiu é o senhor, né? Porque imagino que o paciente que vai lá não tem noção de nada. Talvez de tamanho, mas todo o restante é o senhor que define. É eu que defino, mas eu tenho que explicar à paciente o porquê que eu estou escolhendo essas coisas. Desde a nossa incisão, desde o nosso tamanho, o tipo de prótese, o formato, tudo isso a gente discute. Porque às vezes eu tenho um entendimento que a gente tem que colocar uma prótese que seja adequada em termos de tórax, e ela diz, não, eu quero uma que fique bem justa entre um e outra, praticamente que encoste uma na outra dentro do limite. Mas a gente tem que ceder esses aspectos. Eu quero colocar uma prótese pela via periareolar, ou submamária, ou pela axila. A gente pode indicar uma incisão que fique mais adequada para a paciente. Mas a paciente também, eu não quero desse jeito, eu quero desse. Entendeu? Aí a gente vai ter que explicar os prós e os contras. Mas na sua maioria das vezes, eu acho que quando ela procura um profissional que ela confia, ela vai ver que isso é uma questão mais técnica do que propriamente de escolha de técnica, né? Eu quero falar sobre confiança, mas antes o senhor falou incisão. E eu não sabia, doutor, de verdade. Eu gosto de aprender aqui juntamente com vocês. Mas então pode colocar a prótese. Eu vejo mulheres com um cortezinho aqui, abaixo da mama. Pode pela auréola, pode nessa região aqui perto do... Pela axila. Sério, doutor? Sério. A gente diz que existe várias formas de a gente colocar. Onde tem um espaço para poder a gente penetrar na mama, a gente pode colocar. Então tem a via axilar, que a gente consegue fazer um túnel e colocar e não tem cicatriz na mama. Tem aquela periareolar, quando a paciente tem uma mama com areola que seja possível a gente colocar, né, e que também não seja uma prótese muito grande. E tem a via submamária, que é a que eu prefiro e que eu indico com maior frequência nas minhas pacientes. Por quê? Porque ela não deixa nenhuma sequela, ela não mexe na mama da pessoa, ela não vai mexer na areola, não vai deixar aquela cicatriz na axila, ela vai ficar escondidinha naquela cicatriz e ali dá pra gente colocar a prótese que for. Então, é minha preferência disso aí. Nos Estados Unidos tem muito também quando você coloca a prótese ela é um tipo de prótese que ela é como se fosse um expansor, que ela entra murcha e depois ele coloca líquido. E pode ser colocada pelo umbigo, né? Então você coloca até lá e tal. Mas essa é uma prótese que eu acho que dá muito problema. A prótese murcha com o passar do tempo, ela dá uma reação mais forte na paciente. Então eu nem falo muito sobre essa técnica. Doutor, a gente já vai para um breve intervalo, mas antes eu queria que o senhor falasse, até para quem nos assiste, sobre essa questão da confiança, da segurança. Imagino que o senhor já esteja há um bom tempo
no mercado, então já passaram diversos pacientes e o mundo mudou, né? A questão da tecnologia, das redes sociais, né? De toda essa coisa do meio digital. Então, muitas pessoas mostram os trabalhos e a gente vai por aquela base, não pega uma referência real. E em alguns casos dá problema. Então, o que é que o senhor diz, inclusive, para quem nos assiste? Essa dica que o senhor daria para buscar um profissional capacitado para realizar essa cirurgia? Eu digo que sempre é muito importante você analisar o currículo de seu médico, né? Primeira parte que você tem que fazer. Se o médico é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem um site na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procura por estado quem é o profissional, pela letra, pelo primeiro nome você acha. A outra questão é se esse médico está registrado no Conselho de Medicina e se tem problemas com ele lá, né? Tem alguma punição, tem algum julgamento que ele foi apenado para a gente saber realmente o que foi, que aconteceu. E o que a gente estava conversando é em relação às redes sociais. Hoje as pessoas, não sei o que acontece, segue por uma questão de que um médico, uma pessoa, colocou aquela mensagem de que ele faz as mamas melhores, com menor custo e com menor pós-operatório, com menor risco. De onde ele tirou isso e se é verdade aquilo que ele está colocando. Então eu acho que a gente tem que ter muita... a medicina não é um comércio, a medicina é uma ciência para ajudar as pessoas, tá? E a gente não pode seguir uma influência de mídia digital para a medicina. Então, isso é um fator fundamental. Saber se ele é cirurgião plástico com a formação, saber se ele está registrado no Conselho de Medicina, se tem problema e analisar com outras pessoas e caia fora de rede social. Quanto mais notícia em rede social, talvez, claro que a gente tem exceções, mas na maioria das vezes, quem coloca muita notícia em rede social, você pode desconfiar na parte médica. Não está sendo 100% ético. É um assunto muito interessante falar sobre isso. Mas, doutor, a gente vai para o breve intervalo e já já voltamos e vocês não saiam daí. Estamos de volta com Saúde Ativa e hoje aqui em nosso programa recebemos o Dr. Hermano Marinho, ele é cirurgião plástico. Estamos falando sobre prótese mamária, mas olha só, se você perdeu o primeiro bloco não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise não só deste programa como de outros. Semanalmente a gente recebe um profissional aqui da área de saúde para esclarecer uma dúvida para vocês, tá bom? Doutor, quem amamenta, quem teve filho, já tem prótese, pode amamentar normalmente? Algum empecilho? Pode amamentar normalmente, tá? Principalmente por aquela incisão que eu falei, a gente faz uma incisão por debaixo e aí tem uma indicação para pessoas que nunca amamentaram e que nunca tiveram filho, exatamente por isso. Você não toca na mama, a mama vai ficar intacta. Então você coloca ela ali por baixo e acabou-se. Então, agora, quando você faz prótese de mama associado a uma plástica, seja redutora ou seja suspensora, aí sim você tem o risco pequeno de você não poder amamentar depois de uma plástica, tá? Mas a prótese de mama por si só, principalmente pela via submamária, o risco é zero. Se você não amamentar é porque você não tinha que amamentar, mas a prótese não fez nenhuma alteração. Então você pode amamentar hoje e botar a prótese amanhã, ou então você pode colocar a prótese e depois amamentar, não tem problema nenhum. Não tem relação entre uma coisa e outra. Tranquilamente, né, doutor? Agora a gente vai falar sobre a prótese e o câncer de mama, doutor. A prótese, ela pode reduzir o risco da mulher ter um problema de câncer de mama, pode aumentar o risco. Em alguns casos, inclusive, que a gente tem uma atriz, né, estávamos falando recentemente aqui no nosso estúdio, que retirou a mama porque a árvore dela, genealógica, ela descobriu que muitas mulheres têm a probabilidade, então ela retirou total. Isso aí seria o correto? Não? A prótese de mama ela tem uma excelente indicação para poder a gente fazer as reconstruções de mama. É claro que na questão de câncer de mama a gente tem que analisar qual é o diagnóstico e qual é o tratamento e o que é que a gente pode fazer de reconstrução. Nesse caso dessa atriz, ela tem uma árvore genealógica realmente que tem um risco muito grande de ter câncer e ela fez a opção
de fazer a retirada da mama, uma mastectomia e inclusão de 2 próteses. Agora, em relação aos resultados, a gente sempre fica curioso até para ver, porque nem sempre são essas 1000 maravilhas, né? Porque dentro de uma reconstrução de mama, se deixar uma pele muito fina, se você deixar realmente pouco tecido, você tem a possibilidade de uma contratura capsular e mostrar essa contratura com o tempo. Porque o benefício de uma prótese está exatamente onde você colocar uma prótese e deixar ela escondida. Se você não tem tecido para esconder, você tem essa dificuldade. Em relação às próteses de mamas, hoje a gente diz o seguinte, que ainda não existe nenhum estudo comprovado de que a prótese ela possa causar câncer. Tá? Nem ela vai causar, nem vai diminuir. Tá? Mas existe também alguns estudos, tá, que dizem que qualquer corpo estranho ele pode levar a ser um gatilho para ter determinadas doenças, ou seja, que a pessoa tem aquela predisposição e com um corpo estranho que se colocou, que seria a prótese ou uma válvula cardíaca ou uma prótese vascular, qualquer uma dessas coisas pode desenvolver determinados cânceres, tá? Agora, do mesmo jeito em relação a outras doenças, né? Doenças autoimunes, né? Que tem como se fosse um gatilho, não existe uma conexão entre a prótese e essas doenças. Agora, isso a nível atual. Sim. Mais tarde, a gente não sabe se vai existir algum trabalho. A gente usa a prótese desde 1962, tá? Então, se tivesse algum estudo nesse sentido, já com certeza já estaria na nossa mira. Mas assim, a gente precisa mostrar para as pacientes que depois que colocam a prótese, a gente tem que ter maior cuidado para poder fazer um diagnóstico mais precoce, caso ela venha a ter. E aí é uma pergunta que também as pessoas fazem, né? Se a prótese diminui a possibilidade de fazer um diagnóstico. Se ela dificulta, diminui não, se dificulta. E nada disso também é verdade, né? Hoje, com os mamógrafos digitais, as técnicas mais avançadas, a gente não tem mais essa dificuldade. Então é só mudar a posição, afastar do ponto de vista técnico a prótese naquela hora e você vê todo o tecido mamário. Então é uma coisa que realmente a gente não tem o que se preocupar de uma maneira definitiva para chegar e dizer que a gente não vai colocar. Sim. Mas a gente tem que ter cuidado e avisar para as pacientes que realmente isso pode acontecer. Claro. Se ela não quiser esse risco, não faz. Sim, né? Doutor. A gente falando de corpo estranho, doutor, há casos de mulheres que o senhor colocou a prótese e de certa forma o corpo rejeitou, o que seria feito? O senhor disse que há vários tipos, né, de prótese. É a tentativa de uma outra diferente ou é realmente falar para a paciente que você não há possibilidade, então você tem que deixar sua mama do jeito que sempre foi? Se tivesse da gente escolher um risco específico de prótese de mama, é exatamente a contratura capsular. Uhum. A contratura capsular nada mais é do que a reação do seu organismo à prótese. Ela pode ser uma reação mais fraca, média ou mais forte. Nesse caso, que ela seja mais forte, ela vai ter um endurecimento da mama, pode ter um desvio da mama em determinadas regiões, pode ter dor. Então, isso é assim, o último estágio. Sim. Tá? Então, nesse caso, aí teria que sim, trocar a prótese, tá? E colocar um outro tecido, um outro material. Uhum. Isso é o que a gente faz. Antigamente, nos anos de 1980, 90, nós não tínhamos as próteses texturizadas e as próteses de poliuretano. Era só prótese lisa. Uhum. Nesse caso, nós tínhamos um índice de contratura capsular dessas que a gente precisava trocar, que seria em torno de 40%. Tá? E a gente dizia naquela época, porque o material não era tão bom quanto é o que é hoje, do ponto de vista de evolução tecnológica, que a gente tinha que trocar essas próteses de 10 em 10 anos. Então hoje não tem mais isso. Tá? Tanto diminuiu de 40% para 2% com essas próteses que a gente usa hoje, como também não existe mais a necessidade de você trocar uma prótese de 10 em 10 anos, porque dizia que o produto ele perdia a garantia. Hoje em dia, não é uma garantia vitalícia de que você nunca vai precisar trocar. É uma garantia sobre o produto, ou seja,
a indústria está garantindo que aquele produto quieto ali, ele não vai se modificar. Então aí a gente pode, eu tenho pacientes com 20 anos de prótese, sem problema nenhum, que volta querendo analisar para ver se troca. Eu digo, se quiser trocar, troca. Agora não tem por que você trocar. Tá tudo bem adaptado aí, tá tranquilo. Doutor, eu ainda achei, minha gente. Eu imagino que vocês também que havia essa troca de 10 anos. Mas aí o médico consegue identificar através de exame de imagem que tá tudo bem, que não precisa, né, doutor? De exame de imagem, ao exame de palpação mesmo. Eu digo sempre que a medicina que eu aprendi é uma medicina de que você faz o diagnóstico até 95% dos casos, é só com a anamnese, né, a entrevista e o exame. Sim. O resto é o exame físico, né? E o exame é exame complementar. Mas na maioria das vezes a gente percebe essa questão de contratura, de problemas, realmente só com o exame físico mesmo. Doutor Hermano, vamos dar uma pausa que a gente agora vai ver uma dica de saúde. Você já ouviu falar em anorexia nervosa? É uma doença grave com uma alta taxa de mortalidade. Confira este vídeo do Dr. Drauzio Varella, que irá explicar um pouco mais sobre este problema e citar alguns sintomas para que você fique alerta. A preocupação excessiva em manter um corpo magro tem levado um número cada vez maior de pessoas a desenvolver distúrbios alimentares. A anorexia nervosa é uma doença grave, com uma taxa de mortalidade alarmante, de 5 a 20% dos casos. A gente reconhece o distúrbio quando uma pessoa tem um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando muito pouco. Ela se recusa a manter o peso na faixa da normalidade, olha no espelho e se enxerga como gorda. Aos poucos, o corpo demonstra sinais da má nutrição e os distúrbios biológicos começam a aparecer. Entre eles, a suspensão das menstruações é um dos primeiros sinais. Não existe um remédio único para a anorexia nervosa. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos e nutricionistas. O ideal é ficar atento. Se a preocupação com a magreza deixou de ser aquela vaidade normal de todos nós e virou obsessão, é melhor começar a se cuidar. O corpo agradece. Doutor, muito interessante este vídeo do Dr. Drauzio Varella, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. A mulher que coloca prótese, ela perde a sensibilidade? São algumas questões que a pessoa tem que estar realmente com ciência, né? Não são todas as pacientes que perdem, mas existe a possibilidade. E eu digo sempre, quanto maior a prótese, quanto maior for o descolamento do tecido para a gente fazer uma loja maior essa possibilidade. E mesmo assim, normalmente com questão de 6 meses a 1 ano, você tem o retorno dessa sensibilidade. Mas, é assim, a gente não tem como prever quem vai ter e quem não vai ter. Da mesma forma, já extrapolando a sua pergunta, em relação a estrias, né? Que realmente quanto maior a prótese, maior a possibilidade de estrias. E isso tudo vai depender de paciente para paciente. Sim. Tem gente que a gente bota uma prótese enorme e ela não tem estria. Depende da fragilidade da pele de cada pessoa. Então a medicina é aquilo, ó, cada caso é um caso. Isso. E a gente sabe qual é o percentual do total, mas aquela paciente a gente não sabe como é que vai se comportar. E aí eu acho que eu trago isso para a questão, que era a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, do pós-operatório, né? A gente verifica que as mulheres precisam ficar por um tempo com os braços, né? Não sei se não podem levantar, mas há complicações, é muito tranquilo, é um período que ela precisa ficar sem fazer muito movimento, se alimentar com algumas coisas e tem restrições. Como é que funciona geralmente? Mais uma vez, eu sou apaixonado pela medicina. E a medicina realmente ensina a gente nessas questões de fazer o diagnóstico bem feito, né? Fazer o tratamento bem feito e o pós-operatório. Aí, em cirurgia plástica, eu digo o seguinte, que o pós-operatório, você seguir as recomendações do médico diante das suas restrições, ela é de fundamental importância para o resultado. Então, eu digo, olha, o pós-operatório faz parte do tratamento. Se você não quiser seguir, você vai ter que assumir as responsabilidades de não ficar um resultado bem adequado. Então, o que seria? Dar um repouso no local da cirurgia. E isso aí faz parte de tudo como se fosse cirurgia plástica. Então, você tem que pensar no total. Então, o que é que você não pode fazer? Você não pode levantar os braços,
porque senão você vai mexer com o músculo peitoral e você vai dar uma tensão na prótese. A prótese ela pode deslizar em cima do músculo, então pode ter sangramento, pode ter uma formação maior de edema. Então você tem que ter aquele cuidado, né? Então, os principais cuidados, as dificuldades que a gente tem no pós-operatório, que pode ter uma hemorragia, e você pode até precisar trocar a prótese. Sim. Você pode ter uma maior quantidade de seroma, que é um líquido que se forma pela reação do seu organismo à prótese. Então, mas a movimentação pode fazer isso. Sim. Então, você tem que, basicamente, ter repouso absoluto de braços e de movimentação do músculo peitoral nos primeiros 15 dias. Não pode tomar sol nos primeiros 2 meses, para exatamente não manchar a cicatriz, ela não ficar hipertrófica. E exercício físico também, da mesma forma, só depois de 2 a 3 meses, tá? Entendi. Então, não é uma coisa muito restritiva, mas a pessoa precisa entender, como é uma cirurgia que não tem dor, a pessoa pensa que está tudo ótimo. E aí ela quer fazer tudo o que faria sem estar operada. Não é assim. A gente tem que fazer a restrição para que continue a sua cirurgia da melhor forma. Doutor, e tem idade? Qual é a média, inclusive? Seria a partir desta idade uma mulher pode colocar prótese, e o ideal é que seja até tal, e qual é a média da idade de mulheres que hoje te procuram lá no consultório? O que eu digo é o seguinte, que a cirurgia plástica, ela tem uma indicação não só do médico. O médico, ele é secundário, que ele pode dizer se ele vai fazer ou não, né? Se ele vai poder ajudar ou não. Mas a indicação formal da cirurgia é da paciente. Então, a gente não pode fechar uma coisa assim absoluta de que é com 10 anos, com 15, com 20. Porque a gente tem que analisar caso a caso. Verdade. Porque se tem uma paciente que ela está com 15 anos, né? O ideal seria você esperar toda a maturação da mama. Mas que ela está com muito problema psicológico, a gente pode até fazer uma cirurgia naquele tempo para poder tirar aquela paciente da crise. Pais, né? Lógico, aí tem que ter, até 18 anos tem que ter a autorização dos pais, para poder tirar ela daquela crise, daquele problema que ela está vivendo na vida dela, para poder ajudar ela, para depois ela ter uma vida mais saudável. Imagine, eu digo, não, eu só vou operar depois que tiver a conclusão normal aí, depois de 17, 18 anos. E ela está muito incomodada com ele. Então ela não tem um namorado, ela não tem amiga, não vai para a praia. Então são tantos problemas na vida da pessoa que com uma prótese você pode resolver. Então eu acho que a gente tem que pensar. Mas eu digo que normalmente as próteses de mamas são mais em jovens, né? E que a gente tem aí uma idade entre 18 e seus 30 anos. E a maior procura da cirurgia plástica, eu digo sempre que é nesse intervalo de 35 a 45 anos, que está passando por aquelas fases e tal, e está querendo se reafirmar dentro da sociedade como um todo. Eu acho que eu estou me incluindo neste 35, 40 anos, doutor. A gente sempre acha que tem algo incomodando que quer. E é justamente essa pergunta, para finalizar o nosso bate-papo, que eu queria fazer para o senhor. É muito mais do que uma prótese, né, doutor? Porque a gente imagina assim, estético, mas só a mulher ou o homem seja o que incomoda no corpo. Às vezes tá tudo muito bem na vida da pessoa, mas tem alguma coisa ali que para aquela pessoa é um incômodo. Então eu imagino que no seu dia a dia é muito mais do que uma prótese. Eu acho que o senhor traz qualidade de vida, o senhor traz sorrisos, traz tranquilidade. A gente falou hoje exclusivamente da mama, mas o senhor é um cirurgião e, como me disse anteriormente, opera homens e mulheres, né, com diversas queixas na relação cirurgia plástica. Mas essas pessoas que entram no seu consultório, com certeza saem com um sorriso largo. Com certeza. Eu acho que a cirurgia plástica é uma especialidade também belíssima e que a gente está adequado em relação à medicina, que eu digo sempre que a medicina, se você não tiver uma palavra na mente que é ajudar os outros, você não vai ser nunca um médico, né? Então você tem que estar realmente com essa função de ajudar. E uma cirurgia dessa, de uma prótese, de um nariz, de um menino que tem a ginecomastia, aquela glândula no tórax, né, que é o crescimento da mama nos homens. Então, aquilo você resolvendo,
Já tive casos das pessoas assim, mudarem completamente a vida. De ver um menino que chega lá todo introvertido e com a retirada daquela glândula, 3 meses depois ele está já todo diferente, entendeu? Todo expansivo, feliz e tudo. A mesma coisa com a prótese, né? A menina, as coleguinhas todas têm peito e ela não tem. Né? Aí o nariz, a pessoa tem uma giba assim, pequenininha que você nem nota, mas ela, toda vez que ela vê uma câmera fotográfica, ela se esconde para não aparecer naquela foto. Você resolve essa questão, vê um pequeno detalhe que você pode mudar a vida da pessoa todinha. Não é só na beleza, não, é de relacionamento, é de harmonia, é de retorno à sociedade como um todo. Qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Doutor, muito obrigada. Com certeza o primeiro encontro de muitos. Eu sei que vocês aí também ficaram, e o nariz? Eu já pensei em assim, deixar o rosto mais fininho, e a barriga. Mas a gente vai ter outro bate-papo aqui com o doutor e vai esclarecer essas dúvidas para vocês. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Estou sempre à disposição para que a gente possa trazer explicações e orientações para que a gente possa conduzir a cirurgia plástica de uma maneira melhor. E é sempre lembrar que cirurgia plástica é uma cirurgia que deve ser feita com segurança e procure sempre um cirurgião plástico que seja registrado no Conselho de Medicina e que tenha formação em cirurgia plástica. Não caia em enganação de colegas, de amigos que estão ganhando percentual de um ou de outro, ou da própria mídia como um todo. Então, cirurgia plástica é segura, desde que você respeite todos os seus fatores que levem a uma condução segura. Isso mesmo, mais atentos, tá? Obrigada, doutor. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.